Sabe quando a gente está passando por uma situação difícil na vida? Quando a gente está atravessando um desafio? Quando a gente está sofrendo mesmo? Quando a gente passa por essas fases, é natural que a gente fique completamente imerso nelas. É natural que a gente fique o tempo inteiro pensando nisso. E quando a gente está nessas situações, é comum a gente olhar, pensar e achar que nada de bom pode sair dali. Será que tem algum jeito de atravessar essas situações de uma forma mais leve? Vamos pensar junto? Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Farolinho. Quem nunca passou por situações difíceis na vida? Essa é uma pergunta para você se fazer. Todos nós, seres humanos, passamos ao longo da nossa vida por diversas situações desafiadoras, por diversas dificuldades. Às vezes, inclusive, parece que a gente só está vivendo isso, um desafio atrás do outro. E quando a gente está passando por uma fase dessa, enfrentando um desafio, passando por um momento de angústia e sofrimento, é natural que a nossa cabeça fique mergulhada nisso, pensando o tempo inteiro nessa situação e como que a gente faz para resolver essa questão. Parece que a gente mergulha de cabeça e é muito difícil a gente se desconectar, ainda que seja por um breve momento. Até quando a gente está se divertindo, parece que tem sempre uma janelinha aberta na nossa cabeça para nos lembrar, olha, você está aí se divertindo agora, mas tem aquela situação ali que não está resolvida, tem aquele problema ali que está te atormentando e a gente parece que não se desconecta hora nenhuma. A gente está o tempo inteiro, ainda que a gente esteja fazendo outras coisas, pensando nesse desafio, pensando nessa situação. Quando a gente está vivendo uma situação assim, é muito difícil a gente encontrar a paz. É como se a todo momento a gente tivesse esse problema na nossa frente para ser resolvido, ainda que ele não esteja, ainda que a gente esteja fazendo outra coisa, mas o que a gente sente é que aquilo está sempre junto da gente, a gente está sempre carregando aquela situação, aquele problema, aquela questão, pensando em como resolver, pensando em achar uma saída. E quando a gente está assim, a gente sofre. E sofre muito. Geralmente, o sofrimento só acaba quando a gente consegue resolver de alguma forma ou a situação de alguma forma se resolve. Esse é um problema que gera sofrimento para o ser humano desde que o ser humano é ser humano. Tanto é que existem várias escolas filosóficas, várias tradições espirituais que pensaram e se dedicaram a responder como é que a gente pode passar por situações assim na nossa vida, já que parece que elas são inevitáveis, e tentar de alguma forma encontrar leveza, de alguma forma encontrar respiro, de alguma forma encontrar um pouco que seja de paz. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que quando a gente está passando por esse tipo de desafio, por esse tipo de problema na nossa vida, é que esse costuma ser o tipo de questão que não vai ser resolvida facilmente. Aliás, o nosso sofrimento costuma ser proporcional à dificuldade de resolver esses problemas. Quanto mais difícil de resolver, mais sofrido e mais a gente sofre. Se a situação externa não vai se resolver com facilidade, onde a gente pode encontrar recurso para enfrentar de uma forma diferente a situação? Exatamente. Os recursos vão estar no nosso universo interno. É aí que a gente vai encontrar chaves, ferramentas para que a gente possa enxergar a situação com um pouco mais de leveza, para que a gente possa atravessar esse desafio com um pouco menos de sofrimento. Algumas escolas filosóficas e tradições espirituais oferecem lentes para que a gente possa enxergar essas situações com um pouco mais de leveza. E aqui a gente vai explorar uma dessas lentes que pode nos ajudar nesses momentos. A ideia que a gente vai explorar aqui hoje é uma ideia muito simples, porém muito poderosa. A ideia que a gente vai explorar aqui hoje é que nós somos incapazes de prever qual rumo a nossa vida vai tomar. Não conseguimos calcular o que uma situação desafiadora
vai causar na nossa vida no curto prazo e pior ainda no longo prazo. Aí é que a gente não tem a menor capacidade mesmo. Então, já que a gente não consegue prever o que esse desafio, o que essa situação angustiante, o que esse problema que a gente está vivendo hoje vai causar na nossa vida, tanto daqui a 1 mês, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se a gente não consegue fazer esse cálculo, a gente não vai conseguir prever o impacto dessa situação na nossa vida. E o que isso quer dizer? A primeira consequência é: pare de calcular. Pare de tentar imaginar o que essa situação hoje vai causar na sua vida, o que esse desafio que você está passando hoje vai gerar na sua vida, o que esse problema hoje vai causar na sua vida. Você não é capaz de fazer esse cálculo. Relaxa, solta isso. Coloca a sua energia toda na situação para que você possa enfrentá-la com toda a sua energia. Parte do nosso sofrimento, quando a gente está atravessando essa situação, é que a gente fica fazendo 1000 cálculos, tentando imaginar que tipo de impacto essa situação, esse desafio, esse problema que a gente está enfrentando vai ter na nossa vida. Por mais desconfortável que seja a situação que você está vivendo, por mais desafiadora, por mais sofrida que seja, pode ser que no curto prazo ou no longo prazo, isso gere para você, numa cascata de acontecimentos, algo bom. Isso possa te colocar numa cascata de acontecimentos, numa situação que, se não fosse isso que você está vivendo agora, você não estaria vivendo. Quando a gente está passando por uma situação dessa, seja um problema de trabalho, uma dificuldade num relacionamento, seja o fim de um relacionamento, a gente costuma parar e olhar para aquilo e pensar: é ruim, é problema. Nossa, agora é que eu perdi. Daqui para frente é só ladeira. O que a ideia que a gente está trazendo aqui hoje está pedindo para a gente é que a gente relaxe. Pare de carimbar a situação, ainda que seja desconfortável, ainda que seja difícil. Paremos de classificar essas situações como ruim necessariamente. Porque a vida é muito complexa, ela é cheia de reviravoltas, cheia de vai e vem. A gente simplesmente, com o nosso cérebro, é incapaz de classificar o que essa situação desconfortável e angustiante, até sofrida que a gente esteja vivendo agora, vai nos trazer na nossa vida. Aonde isso aqui que a gente está vivendo vai nos levar. O nosso cérebro é limitadíssimo para fazer esse tipo de previsão. Então, calma, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Se ainda não tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Pensa na sua vida, olhando para trás. Existiu alguma situação em que, quando você estava passando por ela foi desafiadora, foi sofrida, angustiante, mas que depois que você atravessou, as habilidades que aquela situação te exigiu e que você desenvolveu ali foram úteis, foram necessárias para uma outra situação na sua vida? Ou uma porta que tenha se fechado, mas graças a essa porta que se fechou, outras se abriram e você caminhou e sua vida seguiu num patamar melhor do que estava antes? Existe uma parábola budista que é muito interessante, que fala exatamente sobre essa nossa incapacidade de julgar a situação. Quando a gente está julgando uma situação, a gente está olhando para uma fotografia, para um momento curto, e o nosso julgamento ele só consegue se restringir a esse momento, a essa fotografia. Só que a nossa vida é um filme imenso. E é impossível a gente julgar um filme por uma fotografia. A parábola budista é mais ou menos assim. Existia um vilarejo onde vivia um agricultor e que todos julgavam que esse agricultor era uma pessoa muito rica porque ele tinha um cavalo. Acontece que um belo dia esse cavalo fugiu. Sabendo da notícia, os vizinhos foram até a casa desse agricultor e falaram: nossa, que azar, hein? O seu cavalo, que era sua fonte de riqueza, fugiu. E agora você está sem nada.
O agricultor era um homem sábio e ele virou para os vizinhos e respondeu: azar, sorte, eu não sei. E um belo dia, aquele cavalo que havia fugido retornou para casa com mais 6 cavalos. Então aquele agricultor que já era julgado rico porque tinha um cavalo, agora com 7 cavalos, era milionário. Nisso a vizinhança ficou alvoroçada e eles foram, como bons vizinhos, comentar com esse agricultor. Nossa, que sorte, hein? Esse cavalo fugiu, mas voltou com mais 6, multiplicou. E o agricultor, que era um homem sábio, respondeu: sorte, azar, eu não sei. E aí os dias se passaram e para domar esses cavalos selvagens, o filho dele passou a trabalhar com os cavalos. E durante esse trabalho de doma, acabou que o filho dele caiu e quebrou a perna, se feriu gravemente. Nisso, os vizinhos, olhando e sabendo da notícia, comentaram com o agricultor: nossa, seu filho quebrou a perna, hein? Que azar! E aí o agricultor, que era um homem sábio, virou para os vizinhos e falou: azar, sorte, eu não sei. E aí o fato é que os dias se passaram e o país do agricultor entrou em guerra com o país vizinho e os jovens foram recrutados para a guerra. O filho dele, que estava machucado, não precisou ir para a guerra. E aí os vizinhos, sabendo da notícia e doidos para julgar mais uma vez a situação, chegaram no agricultor e disseram: nossa, que sorte, hein, que seu filho não vai para a guerra. E o agricultor, que era um homem sábio, respondeu: sorte, azar, eu não sei. O que eu acho bonito nessa história é que ela mostra pra gente que a gente é incapaz de julgar acontecimentos e situações isoladamente na nossa vida. É aquilo como se estivéssemos julgando isoladamente fotografias, sendo que a nossa vida é um filme. E quando a gente está julgando esses momentos na nossa vida, a gente está investindo energia nesses julgamentos. E essa energia, ela poderia ser investida de uma forma muito mais inteligente, muito melhor. Seja enfrentando os momentos difíceis, seja desfrutando dos momentos mais fáceis. O fato é que os momentos desafiadores, eles são também transformadores. Eles exigem da gente, às vezes, flexibilidade emocional e, às vezes, outras habilidades para que a gente possa atravessá-los. E ao atravessá-los, nós vamos ser transformados por ele. E essa transformação, se nós estivermos enfrentando com energia, com disposição, encarando com dignidade a situação, vai nos fazer pessoas melhores. Pensando mais uma vez nos momentos desafiadores, quantos desses momentos não foram transformadores na sua vida? Quando a gente está passando por um momento desafiador, é natural que a gente seja transformado, porque esses momentos exigem da gente, exigem que a gente desenvolva flexibilidade emocional e outras habilidades para que a gente possa atravessá-los. E essas habilidades vão fazer da gente pessoas melhores. Então calma, relaxa. Ainda que não esteja tudo certo, vai dar tudo certo. Assim é a vida. Vamos aproveitar os momentos difíceis para enfrentá-los com dignidade, sem abrir mão dos nossos valores, sem fugir deles e também com a cabeça aberta, para que a gente possa ser transformado. Tenho certeza que quando a gente atravessa assim, a gente se transforma em pessoas melhores. Em resumo, o que essa ideia que a gente trouxe hoje nesse vídeo quer dizer para a gente é que a vida, ela não foi feita para ser julgada. Nós não temos capacidade para julgar esses momentos na nossa vida. Um momento que pode ser desafiador, desconfortável e angustiante pode resultar no nosso desenvolvimento pessoal ou pode ser o início de um efeito cascata que vai nos levar para uma situação muito melhor. O que a vida pede da gente é que a gente enfrente esses momentos de frente, com toda a energia e atenção que a gente tiver, com dignidade, sem abrir mão dos nossos valores e com a cabeça aberta para ser transformado. Faça o melhor que está no seu alcance agora e nunca cobre de você aquilo que você não pode dar. Isso é impossível. A vida só espera de você aquilo que você pode dar. Então, faça o seu melhor e fique com a consciência tranquila.
As coisas vão se encaixar de alguma forma. Afinal, elas sempre se encaixam. Confie na vida. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal que está começando e precisa do seu apoio e vem junto comigo pensar essa jornada. Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Farolim.